Meus amigos, a gente está discutindo quais são os objetos de uma Constituição. E aí, a partir dessa definição que está aqui no quadro do José Afonso da Silva, nós discutimos que o objeto de uma Constituição é o seu conteúdo, é a matéria que necessariamente tem que tratar uma Constituição, já que ela se propõe a organizar o poder político do Estado, a fundar o Estado a partir da regulamentação do exercício da capacidade de produzir e aplicar o direito. Então, nós vimos que são objeto das Constituições a estrutura do Estado, o próprio poder político, os direitos e garantias e os fins desse Estado. Aqui, eu separei para você o que é que de cada um desses 4 assuntos nós precisamos tratar numa Constituição. De olho no quadro, olha lá. Quando a gente diz que a estrutura do Estado é um objeto da Constituição, é porque a Constituição vai precisar instituir, vai precisar criar órgãos dentro do Estado, dentro da administração do Estado. E, claro, vai precisar definir as suas competências. Mas isso é óbvio, gente. É como se nós tivéssemos, então, a seguinte situação. Eu tenho que produzir e tenho ainda que aplicar o direito. Muito bem. Eu já sei que vou fazer isso através do Estado, que é o Estado, o ente dotado desta capacidade, o ente dotado desta autoridade, deste poder. E que a este poder eu chamo poder político. Muito bem. Acontece que o Estado, para produzir e aplicar o direito, vai precisar de uma estrutura. Eu vou precisar ter órgãos. Repara bem, hein? Órgãos da administração pública. Olha lá, não vão me enredar para a Lidiane, certo? Órgãos da administração pública é diferente de órgãos administrativos, viu? Órgão administrativo está muito mais relacionado, está mais intimamente associado à função executiva do Estado. Aqueles órgãos que, dentro da estrutura da administração pública, se encarregam de competências executivas. Aqui eu estou falando de maneira mais geral, eu não estou falando de órgão administrativo, eu estou falando de órgãos da administração pública, órgãos do Estado. São através desses órgãos da administração pública que o Estado vai produzir e aplicar o direito. Então, na hora em que eu digo que a Constituição tem como um dos seus objetos a estrutura do Estado, significa que a Constituição vai criar, a Constituição vai instituir órgãos do Estado e vai definir as suas competências. Além disso, a gente já viu aqui que uma Constituição, ela vai também precisar dispor sobre o poder político. Olha, dispor sobre o poder político significa dispor sobre alguns aspectos, tá? Primeiro aspecto, olha lá, o modo de aquisição e o exercício deste poder. Está aqui. O modo de aquisição e o exercício do poder político. Como é que alguém, como é que qualquer pessoa, como é que um sujeito como eu, um sujeito como você que está assistindo esse vídeo agora, como é que uma pessoa qualquer se torna um agente político do Estado? Como é que uma pessoa de carne e osso tem acesso àqueles órgãos da administração pública encarregados de produzir e de aplicar o direito? Portanto, qual é o modo de aquisição do poder político? E tendo adquirido o poder político, como é que eu vou exercer este poder? Ora, na hora
que a Constituição trata disso, a Constituição trata de definir qual é a forma de governo, o regime de governo, o sistema de governo, e trata também dos limites, trata também de até onde a gente pode ir nessa história de produzir e de aplicar o direito. Ó, quando a Constituição apresenta como um dos seus objetos os direitos e garantias fundamentais, o que ela está fazendo na prática é nos protegendo. Lembra que eu comentei com você no vídeo anterior? Ao disciplinar a maneira como o Estado pode produzir e aplicar o direito, ao disciplinar como é que o Estado pode usar a sua força, a sua violência, a Constituição é um sistema de princípios que também nos protege. E essa proteção, essa garantia contra o exercício arbitrário do poder político, essa garantia contra o exercício ilimitado do poder, nos protege. Protege o indivíduo contra o poder do Estado. E protege o indivíduo a partir da compreensão expressa no texto constitucional acerca da dignidade da pessoa humana. Lá nos direitos e garantias fundamentais, nós vamos ver também expresso na Constituição o que é que ela compreende sobre a dignidade inerente aos seres humanos. Porque, repara, dependendo de qual seja a compreensão que o Estado expressa no seu texto constitucional acerca da dignidade do ser humano, o que é que o Estado entende por dignidade da pessoa humana, a partir dessa compreensão acerca da dignidade, é que o Estado vai nos proteger, é que a Constituição vai nos proteger contra os abusos, contra o exercício ilimitado do poder. Então, todas as normas que apresentem alguma dimensão sobre a compreensão da dignidade da pessoa humana, todas as normas constitucionais que estabeleçam direitos e garantias aos indivíduos, são direitos e garantias fundamentais, são objeto da Constituição. Bom, e finalmente nós temos aqui o outro objeto das Constituições, os fins do Estado, a sua finalidade política, social, econômica e por aí vai. O que foi que eu fiz então? Eu fui até a Constituição separar para você algumas normas jurídicas que apresentam o objeto da Constituição. Então, pensei aí para você alguns dispositivos constitucionais que apresentam a estrutura do Estado. Olha aqui, ó. Estamos discutindo estrutura do Estado. E estrutura do Estado, não se esqueça, o que é que nós estamos fazendo? Estamos instituindo órgãos. Estamos definindo competências para o Estado. Olha aqui um exemplo, ó. O artigo 18 da sua Constituição. Pega o Estado brasileiro e vai dividir em unidades político-administrativas, em esferas de governo. Diz o artigo 18, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Lembra que estrutura do Estado como objeto da Constituição significam normas constitucionais relativas à criação de órgãos, a definição de competências. Bom, a primeira coisa da estrutura do Estado brasileiro é a sua estrutura político-administrativa. Aí o que é que nós estamos dizendo aqui? Nós estamos dizendo que a República Federativa do Brasil tem 4 esferas de governo. Que a República Federativa do Brasil será administrada através de um governo federal, através de governos estaduais, através de um governo distrital e de governos municipais. E que todos esses governos, eles são autônomos nos termos da Constituição. Exercem poder político limitado. Olha aqui, tem mais exemplo, olha. Ainda sobre a estrutura do Estado, quando o artigo 21 define competência, quando ele diz assim, olha,
compete à União, competência administrativa da União. Ou quando o artigo 23 diz, escuta lá, é competência comum de todas as unidades político-administrativas. Ó, competência da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. Eu estou definindo competência. Olha o 22. Compete privativamente à União legislar sobre. Está aqui a competência legislativa que só pertence ao governo federal. O 24 vai falar também de competência legislativa, só que vai dizer que essa competência legislativa é concorrente, pertence à União, junto com os estados, o Distrito Federal. Esses aqui são exemplos de definição de competência, portanto, de um objeto da Constituição que é a estrutura do Estado. Quem compõe essa estrutura? Quem é competente para quê dentro dessa estrutura? Tem mais, olha aqui, ó. Ainda sobre a estrutura do Estado. Eu estou instituindo um órgão. Olha aqui, ó. O órgão que eu estou criando no artigo 44. O órgão que eu estou criando no artigo 44 é o Congresso Nacional. Por quê? Está dito lá, ó, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. E estou compondo o Congresso Nacional. Olha aí, o Congresso Nacional se compõe de Câmara dos Deputados e de Senado Federal. Você instituiu um órgão, o Congresso Nacional, e atribuiu a ele uma competência, o poder legislativo. Para isso ficar mais claro, olha aqui, ó, o 48 e o 49. Cabe, portanto, é competência do Congresso Nacional. Olha aqui o 49. É da competência do Congresso Nacional. Na hora que eu digo que cabe ao Congresso, eu não só criei este órgão, como eu defini também a sua competência. No 49 a mesma coisa. Eu não só criei o Congresso Nacional no artigo 44, como no 48 e 49 defini a sua competência. Essas normas constitucionais apresentam como objeto estrutura do Estado. Apresentam como objeto a instituição de órgãos, a estruturação desses órgãos e a definição de suas competências. Olha mais. Ainda sobre estrutura do Estado, agora nós estamos falando de um outro órgão. Agora nós estamos falando da Presidência da República. E estamos dizendo o seguinte, olha, a Presidência da República fica com o Poder Executivo. A função típica de garantir fiel execução às leis, a função típica de aplicar o interesse público, cabe à Presidência da República auxiliado pelos ministérios. Aí olha a competência, artigo 84. Compete privativamente a quem? Ao Presidente da República. Estou falando então de duas normas constitucionais que instituem órgãos e definem competência. Olha esse outro aqui. São órgãos do Poder Judiciário. Eu estou não instituindo, eu estou não criando na Constituição os órgãos do Poder Judiciário. Estão todos aí, ó. Aí a gente fala do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, dos tribunais e juízes federais, dos tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares, tribunais e juízes dos estados. Eu estou definindo, estou instituindo todos esses órgãos. E no artigo seguinte eu estou definindo a competência de um deles. Olha aqui, ó, competência de um desses órgãos, competência do Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, gente, todos os dispositivos da sua Constituição, todos aqueles artigos que instituam órgãos da administração pública e definam as suas competências, possuem como objeto, possuem como matéria, possuem como conteúdo
estruturar o Estado brasileiro. É esse o objeto da Constituição que vai expresso nesses dispositivos. Bom, a gente já sabe que outro objeto da Constituição, outro conteúdo da Constituição, outra matéria da Constituição são poder político, normas relativas ao poder político. E no nosso próximo vídeo, a gente discute normas da nossa Constituição que apresentam a maneira de se adquirir e exercer o poder político, que apresentam limites à atuação do poder político. Até lá!